Olá, espero que vocês estejam todos bem e também gostando e apreciando aí de nossas reflexões. Para dar continuidade à nossa reflexão semanal no livro de Provérbios, que nós temos aí destacado gotas de sabedoria para a nossa vida prática, hoje nós iremos ler Provérbios 24, do versículo 30 ao 34, que fala de um pecado muito esquecido, mas que se a gente não tomar cuidado, faz um mal incalculável às nossas vidas. O pecado que nós iremos falar hoje se chama preguiça. E o que é a preguiça? A preguiça, ela é aquela indisposição de ânimo. Sabe aquela pessoa que não tem iniciativa, que é vencida pelo desânimo, que mesmo que esteja acordado, parece que está dormindo, mesmo que esteja de pé, parece que está deitado? Exatamente. Hoje nós iremos falar sobre esse tipo de pecado que faz um mal incalculável. O versículo 30 do capítulo 24 de Provérbios fala assim: passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Ou seja, para Salomão, a pessoa que é preguiçosa e a pessoa que não tem juízo, ou seja, a pessoa que não tem sabedoria, é o mesmo tipo de pessoa. Observe novamente a leitura. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Então, para Salomão, é a mesma pessoa. O versículo 31 ao 34, Salomão vai fazer algumas descrições do que a preguiça causa no ambiente do preguiçoso. E também ele vai falar uma lição que ele aprende com isso tudo. Observe, versículo 31 ao 34. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza assaltará como bandido, a escassez o atacará como ladrão armado. Então Salomão, ele descreve o cenário, o ambiente. Qual é a consequência que um preguiçoso causa no lugar que ele está? O vinhedo que Salomão usa aqui como ilustração está cheio de espinhos, cheio de ervas daninhas, está com os muros quebrados. É um ambiente caótico de destruição. E não é porque uma bomba caiu ali, não é porque o ambiente não tem ninguém, é por causa da preguiça. Que mesmo que tenha alguém ali, parece que não tem, porque não tem atividade, porque não tem ânimo de fazer o que se deve ser feito. Então, aonde a preguiça está, a erva daninha cresce, os espinhos, os muros caem, porque não há construção, só demolição pela inatividade. Qualquer coisa que você constrói e deixa com o tempo, sem manutenção, fica destruído. Então, a preguiça causa a destruição. E aí Salomão fala de uma lição que ele aprendeu. A pessoa que muito dorme, que muito cochila, que muito tem os braços cruzados, ou seja, que não faz por onde. A pobreza assaltará como ladrão, e a escassez o atacará como um bandido armado. Ou seja, há uma consequência inevitável. A pessoa faz mal a si mesma. Ela trabalha para que ela não tenha o salário, acredita? É a inversão, né? É um outro tipo de jogo que resulta numa autodestruição. Então, a preguiça é uma autossabotagem. Quem assim vive, destrói a si mesmo, além de destruir o ambiente a qual ele vive. E aqui eu quero falar de 3 aspectos, rapidamente, onde a preguiça pode atrapalhar a nossa vida. A primeira é a mais comum, né? A preguiça do trabalho, de fazer, de assumir as responsabilidades que nós temos. Bom, esse tipo de preguiça gera realmente uma consequência muito desagradável no âmbito financeiro, no âmbito material, porque quem não produz, infelizmente, não vai ter com o que se alimentar, com o que comprar. Paulo, inclusive, fala assim: aquele que não trabalha, não coma. Então existe esse tipo de preguiça, que é esse preguiço laboral, do braço, de trabalho, de esforço. Mas também existe um outro tipo de preguiça, que é a preguiça intelectual. A preguiça intelectual é aquele tipo de pessoa que não se esforça para se aprimorar mentalmente. Tem muita dificuldade de se esforçar em ler,
de se esforçar em prestar atenção na escola. Por exemplo, todos nós que estamos aqui estamos estudando, eu estou fazendo faculdade, você está no ensino fundamental, ensino médio, né, na verdade. E o que nós fazemos com esse tempo? Nós temos disposição de estudar, aprender, memorizar, correr atrás e fazer por onde? Então, a preguiça intelectual é um outro tipo de preguiça. E agora eu quero falar da preguiça que causa o maior dano à nossa vida, que é a preguiça espiritual. A preguiça espiritual é aquela indisposição que a pessoa tem de não se aplicar às atividades espirituais, às disciplinas espirituais, como leitura bíblica, oração, comunhão com a igreja, boas conversas com amigos que sejam amigos de Jesus. Então é aquele tipo de pessoa que às vezes trabalha muito, às vezes estuda muito, mas abafa o centro do seu ser, o coração de sua existência, que é a sede espiritual. Você sabia que isso é incrível, mas às vezes uma pessoa que muito faz é porque ela não quer fazer nada internamente. É uma maquiagem social. Quer esconder quem é e o que não faz por meio daquilo que faz externamente. Então, como está nosso coração? Nós estamos trabalhando o nosso coração? Nós estamos investindo tempo naquilo que realmente importa? Então, nós precisamos se despertar, porque aonde a preguiça está, as consequências não são boas. Como nós vimos, Salomão descreveu um cenário muito negativo para aquela pessoa que vive nesse pecado que é a preguiça. Então, que nós possamos nos despertar para aprender a assumir nossa responsabilidade na família, no trabalho, mas também na vida intelectual, buscando se aprimorar intelectualmente e principalmente na vida espiritual com Deus, com Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. Tá bom? Espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe. Também te convido a gente conversar um pouco no nosso grupo, você compartilhar e também dar suas impressões e aquilo que você pensa, aquilo que você acha desse tema que é tão esquecido, mas que pelo que Salomão falou, causa um mal tão grande na nossa vida. Que Deus te abençoe.